Bem-vindos a mais um Hidrocast. Eu sou Antônio Guarnieri, estou na presença de Eduardo Giacomini e hoje nós temos convidadíssimos ilustres a equipe Hidrosync. Fala, galera, tudo bom? Com Felipe, Lucas e Pietro. Isso. Por favor, se apresentem aí. O que vocês fazem? Quem que é o Felipe? Felipe estuda o quê? Conta pra gente. Meu nome é Felipe, pagode Visão, né? Tenho 18 anos. Eu sou, mas também todos nós somos estudantes, né, na ITEC Polivalente Americana. Nós fazemos curso técnico em desenvolvimento de sistemas e basicamente essa é a minha apresentação. Show de bola, vamos pra cima. Eu sou o Lucas Macário dos Santos, eu também sou estudante, eu ainda não tenho 18, tenho 17, mas 18 tá logo aí, não vejo a hora. Eu não sei se você falou sobre trabalho, mas atualmente eu trabalho com marketing. Show de bola. Marketing digital. Olha aí. Eu sou o Pietro, tenho 18 anos também, estudante da ITEC Polivalente como eles. A gente faz desenvolvimento de sistemas e o Hidrosync é o nosso TCC. Olha aí, o TCC de vocês, a resolução dele, pelo que eu escutei nas nossas conversas, é esse ano. Vocês apresentam isso esse ano. Exatamente, A gente começou a desenvolver esse projeto começo desse ano, né? Porque certo. Como a gente faz o curso técnico, todo curso técnico, tanto graduação, tecnólogo, sempre precisa ter um trabalho de conclusão de curso. Perfeito. Mas a sigla é TCC, né? Então Perfeito. A gente acabou desenvolvendo ele para ser o nosso... E é um projeto de um ano. 1 ano. 2 semestres, basicamente. Tipo assim, a gente começa esse ano, mas, por exemplo, tem gente que pode começar desde o primeiro, mas só que, certo. A ideia não tem só 1 ano, né? A execução tem 1 ano, mas certo. a ideia já faz um tempinho. Então vocês já estão desenvolvendo a ideia do Hidrosync antes da execução. Isso. Quanto tempo vocês estão desenvolvendo o Hidrosync? A Mais ou gente menos. começou a desenvolver a ideia dele na margem de outubro a novembro do ano passado. Caramba! E tudo começou com uma ideia de um projeto para o TCC que tem esse meio sustentável. A gente gostaria de ter feito para 2 vertentes, tanto energia quanto água, mas a gente optou nichar para uma vertente só. Certo. E a que a gente preferiu foi a água, né? Porque a água todo mundo acha que ela é um recurso infinito, mas aparentemente a água potável não é um Exatamente. recurso infinito. Um dia a gente vai acabar e o processo de dessalinização da água já é muito caro. Sim. Então a gente apostou as nossas fichas na leitura, no desperdício de água, na conscientização e na economia dela. Certo. A ideia nasceu como uma calculadora, né? Era uma calculadora Olha aí. de conta de água, conta de luz, enfim, era um negócio bem basiquinho, um aplicativo Só para bem calcular. bestinha pra calcular. Para você ele mesmo ver quanto você consumiu no Exatamente, mês. Tipo aqueles aplicativos de finanças, assim, sabe? Que você vai tá. colocando seus gastos, tudo. Então seria você basicamente coloca, isso. tipo, a voltagem do seu chuveiro, o tempo Certo. que você gastou, enfim, aí ele dá um cálculo de quanto você vai gastar de Isso. água e energia naquele banho, por exemplo, de meia hora que você tomou. Certo. Mas só para explicar para o pessoal que está assistindo a gente. Resume para a gente o que é o Hidrosync. Aí, a grande ideia, o que estamos olhando aqui na nossa frente. O Hidrosync, ele é um módulo de telemetria para hidrômetros. A telemetria é a transmissão, né, das informações que o hidrômetro coleta via Wi-Fi ou via alguma outra tecnologia de transmissão. Pode ser radiofrequência, pode ser LoRa, né, que é tipo uma radiofrequência. Enfim. Bom, para começar, eu acho que todo mundo sabe o que é um hidrômetro, né? Cara, por impressionantemente que pareça, não, né, Edu? Não? Não, então... Quando você trabalha um pouco o saneamento, fica claro isso para você. Mas para a maioria do público que nos assiste, principalmente, quem trabalha com isso sabe o que é hidrômetro, mas a grande população não sabe. Bom, o hidrômetro, ele é um item que vai na tubulação da sua casa antes da água entrar na sua casa. Porque a água é um bem privado, a gente tem que pagar para ter ela, e isso aqui calcula qual que vai ser a conta no final do mês, né? Se você gastou menos, mas enfim, ele conta toda a água que entra na sua casa. E o problema é que a tecnologia desses hidrômetros, ela é muito mecânica, né? Tudo é mecânico, enfim, tem alguns, como o hidrômetro ultrassônico, que tem um pezinho aí na tecnologia, mas a grande motivação é que para essa informação, porque, por exemplo, aqui em cima a gente tem um painelzinho que contabiliza os metros cúbicos, enfim. E para essa informação se transformar na sua conta de água no final do mês,
Tem que passar uma pessoa de casa em casa, lendo cada hidrômetro desse, calculando ali na hora e te mandando a conta. Que demanda muito tempo e muito dinheiro. Sim. Porque cada uma dessas pessoas ganha um salário. Imagina quantas pessoas precisa ter para, tipo, pegar essas informações de casa em Americana. Enfim, Sim, Americana é sim. pequeno, mas São Paulo Exato. é muito tempo. Então, para realmente melhorar isso, a nossa ideia é transmitir essas informações via Wi-Fi com um ESP32, né, um módulo de transmissão, para o nosso site, que vai ser voltado tanto para o público final quanto para as concessionárias. Certo. E tipo assim, o HidroSync, vocês podem ver nesse protótipo que tem o hidrômetro, mas nosso objetivo não é trocar os hidrômetros, e sim adaptar eles a um... Peraí, quer dar uma pausa aí? Ele tá focado nele. Não, tá de boa, tá de boa. Então, o nosso foco não é trocar os hidrômetros, e sim adaptar eles. Então, adicionar, como o nome fala, um módulo, assim, a gente não vai trocar. Então, mesmo que tenha um hidrômetro, na verdade, o que a gente vai fazer está daqui para frente. Então, a gente vai adaptar os hidrômetros para atender essa tecnologia de telemetria. E a tecnologia de vocês serve para qualquer hidrômetro que a gente tem velocimétrico? Não qualquer hidrômetro. Ele tem que ter essa adaptação para um módulo de telemetria, né? Certo. Tem que ser pulsado. Isso, ele tem que ser pulsável. Isso aqui funciona basicamente assim. O hidrômetro, ele gira, tem uma hélice que gira com fluxo de água. Essa hélice é presa a um ponteiro aqui, que vai girando conforme o fluxo de água passa. Sim. Nesse ponteiro tem um ímã, e esse sensorzinho aqui capta o pulso desse ímã, né, um contato seco, bate o contato, o nosso sistema conta um pulso e aí faz todo o cálculo por trás. E já tem muito hidrômetro que tem essa tecnologia para implementar isso aqui, né? Não tem isso aqui, mas tem a base para ser colocado. Sim, já vem pré-equipado. Isso, já vem pré-equipado para a gente conseguir adicionar a nossa tecnologia. E, gente, uma outra pergunta. A gente trabalha com saneamento já faz bastante tempo. A gente não vê novas pessoas querendo se envolver no saneamento. Muitas vezes a gente lida com as mesmas empresas durante anos. Elas se renovam, vêm outras pessoas para o segmento, mas como o Thiago descobriu vocês, e a gente, daqui a pouco a gente vai falar da Fenadante, da onde veio essa vontade, vocês falaram um pouquinho sobre isso, mas de onde veio essa vontade e como ela se tornou na vontade da medição? Bom, a gente pensou que, como eu tinha dito, né, a água é um recurso finito. Então, a gente tem que conscientizar as pessoas, falar para elas que um dia pode acabar. E também a gente sabe que a conta de água chega e às vezes pode ser um sinal muito alarmante no final do mês, quando a pessoa está precisando de algum final de dinheiro e ela imagina que vai pagar uma conta de R$100 e chega lá para os 200. A ideia de tudo é conscientizar, mas a gente conscientiza com a medição, porque a nossa medição, como a gente vai mostrar mais para frente no site, não mostra só o metro cúbico, mas mostra quanto que você vai gastar no final do mês. Certo. E para a cabeça da maioria das pessoas, o que vale não é o metro cúbico. Eu posso falar que você gastou 100 mil metros cúbicos. Mas o importante é quanto você paga. Quanto que eu paguei nele? Certo. Então, conscientizar mostrando quanto que vai sair do seu bolso no final do mês. E você é muito mais eficiente. E vocês conseguem fazer uma previsibilidade com isso. Baseado no consumo que ela está tendo, vocês colocam lá. Exatamente. No final do mês, sua conta vai dar tanto. Antes da pessoa receber. São tudo dados. Cara, isso é muito bom. Dados, se a gente tem o dado na nossa mão, a gente consegue fazer métrica de muita coisa. Certo. Então, é isso. É importante enaltecer o sistema de vocês, porque hoje o consumidor ele só vai saber do que consumiu e quanto vai pagar depois de um mês, né, percorrido o consumo. Então, muitas vezes ele vai receber a conta, só vai ver o que perdeu, se tiver vazamento, algum problema, depois de um mês. Isso, se a gente multiplicar pelo número de pessoas, quantidade de litros, dia, hora, é muita coisa. Esse sistema lhe permite que consiga ver simultaneamente, né? Obviamente, depois, com o desenvolvimento de um aplicativo, a pessoa vai poder até aferir isso no dia a dia, né? Quanto ela está consumindo. Sim. Então, por isso a importância desse sistema, né? Para ela ter a ideia real do que ela está consumindo e do que ela pode também economizar, né? Exatamente. Essa é até uma das ideias, né, do projeto. Como a gente tem toda a telemetria, né? A gente tem os dados na nossa mão, a gente consegue detectar um possível vazamento.
Certo. Não é certeza. A gente vai detectar que o seu fluxo de água está Um contínuo, aumento de consumo estranho. acima do normal, tá em um momento estranho, você vai consumir água, tipo, muita água de noite. Normalmente não. E aí a gente vai enviar uma notificação pro seu celular, que também é uma das coisas que a gente vai fazer, que é implementar um aplicativo. Porque site, nem todo mundo acessa toda hora. Agora, aplicativo, todo mundo tá com o celular na mão, notificação ligada. Então, se pingar uma notificação, verifique um possível vazamento, houve um fluxo de água estranho no seu hidrômetro, né, na sua conta. Sim. A pessoa pode evitar um gasto Ou também normal. no próprio perfil de consumo, né? Você tem exatamente. número de pessoas numa residência gastando um tanto Sim. de água e você pega outra gastando 3 vezes mais. Algum problema tem, né? Mas um outro ponto que o Pedro estava falando é a gente pensar na água como um bem finito. Finito. E a questão também é que hoje, quando a gente trabalha com leitura manual, né, que a pessoa vai, muitas vezes o leiturista ele não tem nem acesso ao medidor, ele não consegue nem chegar no medidor da casa. E aí a gente eles colocam aquela conta, a conta básica, né, a média, a né, média. exatamente. E aí isso justamente tira esse problema, porque muitas vezes a gente está tendo a própria arrecadação da cidade está sendo lesada, então o público não recebe dinheiro suficiente para poder investir no mercado público, e aí fica criando esse limbo. Isso resolve tanto o problema de desperdício quanto o problema de arrecadação da cidade. Alguém pode ter um consumo muito grande assim no mês e tipo colocar um objeto para obstruir a Sim, fraudar o medidor. Isso aí- fraudar. Então tipo assim vai fazer meio que a média assim não vai gastar. E Sim. também complementando a fala do Lucas, questão de vazamento, porque por exemplo, é muito difícil você identificar um vazamento assim com hidrômetro. Acho que é impossível quase você identificar um vazamento com hidrômetro, apenas com hidrômetro assim. O que ele vai identificar, assim, ele vai medir. Então, por exemplo, se no mês você gerou tantos metros cúbicos, se no outro você gerou o dobro, ali a gente considera o vazamento. Então, assim é que a gente detecta o vazamento. Porque, por exemplo, a gente, que nem no começo do projeto, a gente estava entre eletricidade e água. Eletricidade é muito fácil você saber quando tem um vazamento, assim, porque toda corrente que vai e volta. Se tiver Sim. algum vazamento, sim, se não voltar, quer dizer que está tendo algum vazamento. Agora, água não, nem toda água que vai e volta. Você pode estar, por exemplo, Exatamente. lavando o jardim, tudo. É mais difícil você conseguir identificar o vazamento da água. Então, foi por isso também que a gente escolheu a água também, além de ser um recurso finito, também a questão de vazamentos, assim. E completando sobre as fraudes, mais de 38% de água tratada no Brasil é desperdiçada, é desviada, tanto por perdida. fraude, É que a gente tem esse tanto com número também. roubo, tanto com pessoas fazendo essas coisas que são É ilegal. tecnicamente É ilegal. criminosas. O furto de água é um crime. Hoje, se você fraudar o medidor de água, você pode ser punido com prisão. Multa e prisão. Porque é o bem público, né? Então você está roubando, literalmente, do público. A gente tem vários sistemas até, né? No próprio hidrômetro a gente tem os lacres, que sem esses lacres, tanto aqui em cima, Sim. fazendo encanamento, sem esses lacres, o leiturista vendo e não tendo isso no seu hidrômetro, você recebe uma multa. Lá em Hidrohidro, a gente brinca bastante com essa frase, que é o seguinte, dentro da instituição do Inmetro e do IPEM, que são os órgãos reguladores, a gente tem umas 2.000, 3.000 pessoas tentando impedir a fraude. Então, eu desenvolvi metodologias para não fraudar. Aí a gente vem o lacre, vem o próprio medidor, os outros lacres, e fora de lá a gente tem umas 200 milhões querendo fraudar. Então fica muito difícil. Sim. Então eu e o Du aqui nesses 15 anos que a gente trabalha junto, cara, a gente viu cada tipo de fraude, da mais engenhosa à mais arcaica possível. E literalmente as pessoas, eu sempre falo com o pessoal da Hidrohidro, eu falo assim, a gente tem um problema muito sério, que a gente tenta ficar inibindo a fraude, ao invés de educar, que não é bom fraudar. Então eu sempre sou mais a favor do crime, é você lesar. Porque normalmente as pessoas, por que elas fraudam? Porque o vizinho fraudou. O vizinho vai lá, quanto dá as contas de água? Eu pago sempre o mínimo. Ué, mas eu pago tanto, tem 4 pessoas na sua casa. Mas eu fiz o negócio do medidor. Ele pode? Ele falou, não deu nada. Aí o cara vai lá e faz também. E aí isso vai se proliferando e gera um puta de um problema. Se no primeiro você você lesa a pessoa, fala assim, quanto você desviou de água? Eu não sei, então a gente vai fazer uma estimativa. Entendeu? Do seu consumo nos próximos meses, aí você compra a baita conta do cara, põe um processo em cima dele, aí o outro do lado vai falar, opa, não vou fazer mais isso. Então é muito engraçado que a gente tem um puta de um trabalho só para criar artifícios para a pessoa não fraudar, em vez de educar a pessoa a não fraudar. Entendeu? Inclusive o HydroSync, a gente está tentando desenvolver o sistema de telemetria,
por conta disso, porque imagina, o leiturista não vai ter mais essa dificuldade de não ter o acesso ao hidrômetro da pessoa. Com a HydroSync, com o sistema de telemetria, enviando os dados via Wi-Fi, a gente vai ter uma segurança com a criptografia, uma maneira de facilitar o leiturista a receber esses dados, onde ele vai poder acompanhar as médias mais rápido, ver, ou até mesmo proporcionar o valor da conta d'água do cliente. Não, isso é maravilhoso. A gente saber quanto a gente vai pagar de água, no dia 15, no final do mês, você ajuda muita gente assim. A gente sabe que no Brasil a água é um setor assim menos privilegiado, vamos dizer assim. Na energia, eles conseguiram fazer uma padronização das instalações. Então, se você não tiver de acordo com aquele sistema padronizado, você não consegue ligar. A água não, infelizmente você tem dentro, fora de casa, cavaletes que ficam na calçada, cavaletes ficam dentro, lado direito, lado esquerdo, não existe uma padronização. Então você encontra vários tipos de instalação. Instalações essas que dificultam muito para o leiturista. Você imagina, o pessoal tem dados hoje, as companhias de saneamento, elas têm dados de um erro de 6% só na leitura. Porque essa leitura analógica que é feita no hidrômetro, o cara olha lá, ele enxerga um 8, marca 3, então isso dá um prejuízo para a empresa. E a dificuldade dele tirar essa leitura também, porque nem todos os pontos ele tem acesso, né? Tem casas que ele tem que bater palma. Sim. E alguém atender ele para ele poder ver a leitura do hidrômetro. E muitas vezes, não conseguindo fazer isso, eles lançam um valor médio. Então, se lança um valor médio, imagina, se tiver um vazamento, quanto tempo vai ser gasto para consertar aquele vazamento? Muito tempo. Sim. Entendeu? A questão, o problema do desenvolvimento do HydroSync é exatamente isso, é que o humano ele é cheio de... O humano ele é uma pessoa, uma máquina falha. A gente foi feito para ter uma falha, e porque a gente aprende com as nossas falhas. Querendo ou não, a gente já nasce falhando, já nasce errando. Quando uma criança tenta andar e ela cai, ela vê, opa, eu tenho que me levantar para tentar andar de novo. Sim. Então, a questão, problema do HydroSync é isso. O sistema de leitura manual, ele é cheio de falhas, tanto com fraudes, tanto com leituras erradas, como você disse. Então, o desenvolvimento da telemetria para a gente, numa cidade como a Americana, que já tem um potencial para se tornar uma Smart City até 2030, que é um dos objetivos da ONU, né, um das ODS, que é transformar a tecnologia em todas as cidades o mais rápido possível. E é algo que a gente quer mostrar que é possível e que é viável ao futuro. E com a nossa tecnologia que a gente está desenvolvendo dentro de uma sala de aula, que foi algo que surgiu durante um ano e está se completando nesse final de ano, a gente pensar, poxa, se a gente conseguiu fazer isso até aqui, por que a gente não consegue ir para frente e finalizar esse projeto? Bem legal. Vamos mudar, falando tanto do HydroSync, a gente está curioso para ver como ele funciona. Então, vamos lá. Liga aí pra gente. Vamos mostrar aqui, então. Tá ligado? Aqui, bom. Agora Isso aqui é uma maquete, né? Ela imita um fluxo de água. Aqui dentro, eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas tem uma bomba de água, de aquário, que vai fazer o fluxo passar pelo hidrômetro, consequentemente tirando o hidrômetro, transmitindo a informação para o nosso microcontrolador, que vai transmitir essa informação via Wi-Fi para o nosso site. E essa maquete a gente conseguiu graças Exatamente, ao HydroReader, né? Graças ao HydroReader. Graças ao HydroReader. Então, vamos mostrar aqui. Então, essa aqui é nossa tela de home. Então, onde vai ser a página principal, assim. Então, vai ter, por exemplo, resumo de consumo. Hoje a gente não tem o aplicativo ainda, que vocês falaram que estão em desenvolvimento. Exatamente. Por enquanto é só o site. Então, por exemplo, tem a média de consumo por pessoa diária por litro, a sua faixa de consumo residencial, por exemplo, está regular, se ela, por exemplo, pode estar acima da média, se está abaixo. Nos dois casos, né, quer dizer que pode ter alguma fraude, pode ter algum vazamento, assim. O monitoramento, assim, as estatísticas, né, por exemplo, aqui tem o consumo diário, que é, por exemplo, aqui a casa com 4 moradores, tá, o consumo diário. Aqui tem o consumo mensal, o consumo semanal. E aqui tem a parte onde mostra as informações reais do hidrômetro. Então vai estar litros totais, né, que basicamente vai ser
o que está aparecendo no visor do hidrômetro antigo, então é o somatório desde a instalação, a vazão atual, medição em tempo real, quanto mostra do fluxo. Então, por exemplo, se a gente desligar aqui e esperar um pouco, enquanto isso vou mostrar as outras páginas, isso aqui vai ficar desligado. Então aqui tem nossas funcionalidades. Então, por exemplo, histórico de consumo, temos o simulador de fatura, que converte os metros cúbicos em reais, as notificações. Então, vou mostrar aqui o histórico de consumo. Aqui é uma forma mais visual de como você vê os seus dados, né? Certo. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que não gostam de ver números, assim, tudo, fica muito difícil, então aqui fica uma forma mais visual. Então, por exemplo... Você consegue ver exatamente o horário do dia que você gasta mais água. então, por exemplo, aqui, 8 horas da manhã, e gastou 216 litros. Aí, 7 horas, 146. Aí aqui tem umas estatísticas de consumo mais rápidas. Então, por exemplo, média de consumo máximo, mínimo, média por morador. Lembra bastante o aplicativo de finanças mesmo. Impressionante, lembra bastante. Fica bem legal. Então, por exemplo, tem como ver aqui os dias da semana. Então, por exemplo, domingo consumir mais, segunda consumir menos. Até as semanas do mês, assim. Então, aqui, se a gente agora voltando aqui para home, por exemplo, e vendo ali o hidrômetro em tempo real, dá para ver aqui agora que a vazão atual, como a gente desligou a maquete, ela tá sem fluxo. Então, vai mostrar. Liga ela de novo aí para nós, pra gente ver. Vai demorar um pouco, porque o pulso não é instantâneo assim, porque senão ia consumir bastante energia. A gente presume um pulso de cada... É que agora aqui tá um pulso de 30 segundos. Mas a gente determina, acho que um pulso de 1 minuto, 5 minutos, seja bastante convincente, assim, para as pessoas conseguirem ver... Não, eu acho importante isso, porque isso também pode ajudar a dimensionar o hidrômetro. Uhum. Será que eu estou usando o hidrômetro apropriado para aquela casa? Verdade. Sim. Porque são perfis de consumo diferentes. Um posto de gasolina gasta uma quantidade, Exatamente. uma padaria gasta Então, uma residência com 2 pessoas é um fluxo, com mais pessoas outra. Então, eu consigo setorizar e dimensionar. Essa é uma ideia que até a gente tem como base para começar a implementar a tecnologia, quando ela estiver pronta. É implementar primeiro em macrohidrômetros. Então, em hidrômetros maiores, né? O macrohidrômetro é um hidrômetro que vai, por exemplo, para um condomínio, né? Tem antes da entrada de água de um condomínio ou de uma empresa grande que utiliza muita água, tipo a Coca-Cola, por exemplo. Os voltmans, os tangenciais. Exatamente. E para essas pessoas, às vezes, essa informação é ainda mais importante do que para o volume de água é bem maior. O volume de água é bem maior e... se for uma empresa grande, tem que ter o consumo certinho ali. Você tem que estar acompanhando para ver se não tem nada de errado, né? E outra coisa que a gente viu é que, por exemplo, em apartamentos, tem o macrohidrômetro gigantão lá para a entrada do apartamento. Depois daquilo lá, antigamente era feito como? Pegava a conta total, dividia, tipo assim, por apartamento, o número de moradores por casa e... É o rateio. Então, mas isso não quer dizer nada, porque, por exemplo, justo, né? é uma família de 3 pessoas, pode, por exemplo, a filha faz balé, faz natação, aí o pai faz jiu-jitsu, faz um monte de coisa, lava roupa 3 vezes por semana. Aí uma família com a mesma quantidade de lavar roupa 1 vez por semana não vai ter a mesma disparidade de consumo. Então isso é meio injusto. Mas aí o que acontece? Vários condomínios hoje colocam hidrômetros na casa. Hoje é lei. Individualização, você tem que... Hoje não pode mais levantar um prédio sem cada apartamento ter seu hidrômetro. Sim. Mas muitos síndicos fazem o quê? Porque os leitoristas contratados por exemplo, o DAI, só podem ler o macrohidrômetro. Sim, exatamente. Tudo que tiver dentro do prédio, o síndico... É obrigação do administrador. Mas o síndico, por exemplo, por exemplo, lá no meu prédio tem 8 blocos, tem 4 andares, cada bloco, cada andar tem 8 apartamentos. Então, por exemplo, vai dar mais do que 400, assim. Sim. Então, o síndico não vai ler 400 hidrômetros. Então, ele continua fazendo... Deveria, mas normalmente não faz. Então, continua fazendo essa... Rateio, né? Rateio. Então, o que acontece? Se a gente instalar esse módulo de telemetria para cada hidrômetro que tiver no apartamento, o síndico vai conseguir fazer essa divisão melhor, né? E de forma muito mais justa e muito mais rápida. Então, isso também pode ajudar a parte de condomínios, por exemplo. Uma das coisas que você falou, Du, é muito interessante que no ramo de hidrômetros, quando eu estava na parte comercial, era muito difícil convencer a pessoa do medidor certo para ela. Porque muitas vezes a pessoa pega uma nomenclatura antiga. Por exemplo, quer colocar o medidor de 1 polegada num apartamento. O medidor de 1 polegada pesa 6 quilos. É um medidor gigante. Aí, para pesar, a pessoa não tem noção disso.
Então, você apresentando o fluxo dela, você fala assim, seu fluxo é suave. Então você precisa de um unijato, um medidor mais simples. Seu fluxo é mais intenso, você precisa desse. Então é uma boa nomenclatura que ajuda mesmo a gente a conseguir mostrar, ensinar qual o medidor para cada função. Muitas pessoas no passado compravam hidrômetro pela tubulação. Eu tenho uma tubulação de 1 polegada, 2 polegadas, eu tenho que colocar um medidor de 2 polegadas. E não é assim. É um medidor como um registro, à medida que você vai crescendo na tubulação, ele vai crescendo o tamanho e a capacidade dele de medição. Tanto é que a gente tem os macros medidores, os Voltmans, né, que é para grandes consumos. E é muito interessante esse perfil de consumo para a pessoa ter um medidor apropriado para ele, né? E uma pergunta. Eu já vi que o sistema está funcionando, mas hoje, qual vocês veem a dificuldade que vocês têm, por exemplo, implementar em um medidor é mais fácil, mas como funciona toda essa comunicação? Cada módulozinho para cada medidor, aí você precisa de uma central, como é que funciona essa? Se eu desse o prédio para vocês hoje, por exemplo, vamos instalar, vamos colocar o HidroSync em todos os hidrômetros. Como é que vocês pensariam em fazer isso? A primeira coisa é terminar a parte física do hardware, do hidrômetro. Então, isso aqui ainda é um protótipo, né? Certo. É algo muito, muito simples. Então, a gente consegue otimizar o nosso medidor. Isso aqui é um ESP32. Vem do Mercado Livre. Então, a gente consegue fazer uma placa própria com só o que a gente precisa do circuito. A gente consegue criar uma cápsula para aquilo lá ficar vedado, porque não pode entrar água. Enfim, o ambiente é úmido. Certo. E a gente quer adicionar uma bateria também. E aí essa bateria também, a gente tinha achado uma bateria média, né? Que ia durar uns 5 anos, mais ou menos, com essa medição. Mais ou menos. Que é uma quantia boa, considerando que vai estar passando fluxo frequentemente. O medidor hoje, cada estado tem a sua nomenclatura, né? Mas a norma diz que ele tem que ficar até 7 anos ou 5? 7 anos. 7 anos. É por isso que a gente até colocou a data de validade. A gente especificou ali 12 de 2026, só de exemplo, mas a gente foi mais a fundo e pesquisou que era de 7 anos a 5 anos. E muitas pessoas hoje em dia não sabem, né, que o hidrômetro tem um prazo de validade. Isso é verdade. Você ficou bravo quando troca. Ele fica muito tempo com a família lá, ele se torna um membro da família. Tem muita gente que reclama que vai trocar o hidrômetro, vai mexer na conta. Sim. Ele vai começar a ler de verdade, né? Não, o que acontece é que ele vai desgastando com o tempo, naturalmente. Mas quando troca, tem que fazer. Tem pessoas que reclamam, porque, por exemplo, quer trocar o hidrômetro porque o hidrômetro tá lendo para mais, mas normalmente quando o hidrômetro... Quando ele é velho, ele mede para menos. Porque como tá desgastado tudo, sem falha, então... O que a gente estava falando no off, né? O medidor ele sempre é tratado como vilão. Sempre. Ninguém nunca defende o medidor. Mas ele é o primeiro que te avisa de um vazamento. Sim. Ele é o primeiro que te dá uma média de consumo. Ele faz a gente trabalhar o nosso recurso finito, que é a água. Entendeu? Mas ele é sempre o vilão, porque ele que gera a conta. As pessoas sempre atribuem ao medidor como se ele gerasse a conta. Não foi você que consumiu, não. Ele que tá fazendo você pagar. É sempre assim, né, Edu? Impressionante como as pessoas olham e vilanizam o medidor. Uma outra pergunta. Isso aqui que eu tô vendo é muito mais do usuário. Tipo assim, o meu medidor, eu tô vendo o meu medidor. Uhum. Quando a gente fala isso de um condomínio, eu penso que eu quero olhar vários ao mesmo tempo. Sim, então, a gente faria tipo eu conseguiria ter tipo um dash onde eu vejo, tipo, se eu tenho 40 casas ou 40 apartamentos. Aí eu consigo olhar cada um desses individualmente. Um painel de controle. Porque o que me chamou a atenção foi justamente a data de validade. Porque se eu coloco isso num prédio, ou digamos em Americana mesmo, eu vejo o meu parque de hidrômetros, aí eu consigo setorizar. Bom, esse parque, a validade vai até 2026. O outro vai até 2000 e tanto, até 30. Então a pessoa conseguir até, além de medir, controlar quando tem que trocar o medidor ou não. Sim. É que esse negócio de condomínios não é o nosso foco por enquanto, né? Como por enquanto ainda está como um trabalho de conclusão de curso, que a gente ainda não apresentou. Então o nosso foco está mais para o usuário e para a fornecedora. Certo. Mas quando a gente for transformar isso numa empresa, eu acho que primeiro a gente começaria essa parte de condomínios, porque, como o Edu falou, né? Quando a gente mexe com o setor público, assim, gestão pública, é muito mais difícil do que uma... É muito mais complicado de implementar. Não, mas eu acho interessante o seguinte, se a gente falar em 5 anos, qual é a data que vocês estão dando, no próprio perfil de consumo, você já vai ter a postura de troca ou não daquele hidrômetro. Sim. Porque ele vai te mostrar ao longo dos anos
se ele está consumindo mais ou menos. Então, quando você pega um medidor que está desgastado com o tempo, porque a gente tem que falar um assunto importante aqui, que é a qualidade da água. O Brasil, ele tem dimensões territoriais muito grandes, e o próprio Inmetro, quando fez uma instrução normativa para o território todo, ele tem que deixar lá parâmetros que sejam condizentes com todas as regiões do Brasil. Então, você tem pontos de congelamento, você tem pontos de superaquecimento. Pega a região litorânea aqui, que a água chega a 60 graus brincando. E você pega pontos de congelamento lá no sul, que a água chega a congelar. Então, você determinar uma norma que abranja tudo. Você tem regiões com água mais, pH mais alto, água saloba, água com impurezas, muito sedimento, né? Então, você tem uma variação na qualidade da água muito grande. E isso influencia diretamente no funcionamento do hidrômetro. Agora, com a modernização, o pessoal está trocando muito aquelas tubulações antigas, que eram de ferro, por tubulações de plástico. O que faz aquela tubulação de ferro? Soltar muita limalha. E como a gente tem um instrumento, que é o hidrômetro, que ele tem uma transmissão magnética, ele transfere esse movimento da turbina para a relojoaria através de ímã, toda a fagulha de ímã vai parar lá. Então, muitas vezes, precocemente, esse medidor ele é interrompido, ele perde o seu funcionamento por causa dessas impurezas que tem na água. Então, voltando ao que vocês estavam falando, através desse acompanhamento no perfil de consumo, nossa, aquele medidor há 2 anos atrás, ele estava registrando um perfil de consumo. Não mudou as pessoas, são as mesmas pessoas, as mesmas condições, e agora está apresentando o dobro, alguma coisa aconteceu. Exatamente. E isso vai te mostrar se você já é o momento de trocar ou não. Porque é cálculo matemático, né? Você faz a conta lá, você sabe pelo custo do hidrômetro, que é muito baixo, né? Eu sou contra isso, mas é um instrumento de medição e já está na hora de trocar, e você vai lá e troca o hidrômetro. Sim. E uma outra coisa que a gente participou junto, vocês foram na Fenadante. Inclusive, a gente está com a medalhinha de campeões aí, terceiro lugar da Fenadante. Conta pra gente como é que foi essa experiência aí da Fenadante ali. Vocês foram aqui de Americana, aqui da região de Americana, né? Lá pro... Eu não conhecia a feira, particularmente fui lá fazer conteúdo com vocês, mas, cara, impressionante, é muita gente. É muita gente. Muita gente, muita tecnologia e todo mundo jovem, robô no meio, um monte de coisa. Aí eu encontrei eles, a gente gravou, levaram também para apresentar. Conta pra gente como é que foi lá. Bom, a Fenadante foi uma experiência bem legal, foi uma experiência bem diferente. Foi a nossa primeira feira, a primeira feira científica de nós três. A gente não sabia como funcionava nada. Caramba. Então a gente chegou no primeiro dia para montar o stand, a gente teve toda a preparação, colocamos até o hidrômetro para poder funcionar. Daí chegou a inspetora, falou assim, ele vai água? Eu falei, vai, é um hidrômetro, ele tem que ir água. Ela falou assim, não pode. Nossa. Infelizmente a gente não pôde usar a água, mas a gente deu um jeito para fazer o site funcionar lá. A gente sempre explicava para as apresentações, né? Sim. Que é uma simulação e que, assim, o hidrômetro funciona, só não permitiram Só o uso de água. O uso de água, então a gente não tem como Ó, mostrar pra ver isso. o pessoal da Fenadante não tá vazando nada. A gente tá no meio da mesa de podcast, exatamente. podia ter deixado o pessoal usar. Acho que teria mais risco, né? Tava falando. Tem mais risco eu derrubar a garrafinha de água Sim. que tava lá no stand que deixaram do que Não tem como. isso aí derramar Tem que fazer. água. Então, mas foi uma experiência incrível participar da Fenadante, né? Que é uma feira científica ordenada, né? Orientada pelo Colégio Dante Alighieri, lá em São Paulo, que é um colégio fenomenal, assim, colégio particular. Sim. Tem bastante pessoa do Dante assim, que participa de lá, tudo. Tem pessoas que vêm de outros estados, assim. Tinha Dos pessoa do países. Amazonas, do Caramba! Tocantins, do Rio Grande do Sul. Foi grande mesmo a feira. Tinha pessoas internacionais, né, do Peru, México, Olha Chile. Então tinha bastante Paraguai. pessoas, assim, Olha só. divergentes, assim, só projeto fera, assim, só... Tinha muito projeto legal. É Muito mesmo? projeto legal mesmo. E a gente conseguiu ficar em terceiro. Sim. Caramba, meu. Parabéns pra vocês. Terceiro lugar na inovação tecnológica. Caramba. A gente foi, como eu disse, né, foi a primeira feira, a gente estava muito assustado,
mas pelo nível que a gente apresentou, pelas coisas, a gente sentiu a vontade depois de um tempo, né? Então a gente começou a pensar, pô, dá pra gente ganhar isso aqui vai dar certo. É isso aí. E daí a gente chegou e foi o terceiro lugar, foi uma experiência bem legal, porque foram 70 pessoas na nossa categoria, foram 70 projetos diferentes, cada projeto para algum tipo de área diferente. Tinha projeto para pessoas com pós-problemas de saúde, pessoas com introdução à língua de sinais. Tinha muitos projetos bacanas. Legal. E, se eu não me engano, a gente foi o primeiro grupo a conseguir trazer uma medalha para o Polivalente, né? Olha aí. A conseguir trazer uma medalha. A gente foi o primeiro grupo a passar nessa feira na nossa escola e foi Exatamente. o primeiro a sair com a porque medalha. tem um... Tipo, eles selecionam alguns projetos, né? Tem um filtro disso. Então, a gente tem que ser selecionado para, sim, conseguir ter um espaço de stand lá dentro. Certo. Porque é uma feira muito concorrida. Entendi. Não é só você chegar lá, quero participar. não. Você tem que ser selecionado. Tem que ser selecionado. Caramba, mas é muito legal aquela feira. Muita coisa. Muito legal mesmo. São muitos projetos, muita gente mandando, enviando ideias diferentes para poder estar na feira. Então, só a gente ser selecionado já foi uma oportunidade muito grande. E vocês têm um tutor, imagino, do TCC, né? Como é que ele achou disso daí? Então, Deve ter ficado... Ele foi doidado. Nossos tutores, né? A gente teve vários, assim, foi o Wesley, teve o Murilo, Rita, que acompanhou a gente foi a Laís, que é orientadora do nosso curso. Foi ela que nos ajudou, porque ela já foi 2 vezes para a Febrás, que eu acho que é a maior feira assim, de ciências do Brasil, assim, da América Latina, né? A Febrás é organizada pela USP, ela já foi 2 vezes, já foi orientadora de vários outros projetos, então acho que também eu agradeço bastante ela, porque foi ela que nos ajudou assim, a apresentar tudo, a não deixar a gente nervoso. Deu as manhas, falou assim, faz assim, ela fala que acompanhou tudo, ela que... Acho que eu encontrei ela, era uma baixinha? Não, acho que não, então não. Então não encontrei. Mas ela que deu apoio tanto para questão técnica da apresentação, tanto para nosso emocional, pra gente não ficar tenso, não ficar nervoso. Não, mas é natural, vocês são jovens, tem que ficar nervoso. Apresentar as coisas, não, só se for um monstro, né? O cara ficar... Uma cidade diferente, cheia de gente diferente. Outra realidade. Apresentando uma coisa completamente nova. A gente tá acostumado aqui no interior, ir pra São Paulo, assim. Mas ela comentou com a gente. Então. Ela comentou com a gente que, tipo assim, a gente pode até ficar nervoso, mas quem conhece mais os nossos projetos somos nós. Então, a gente conhece mais nosso projeto do que todo mundo lá. Então, a gente tem que apresentar tudo certinho, mesmo estando nervoso. Aí, por exemplo, chegou no final do projeto, saber apresentar minha fala de todo mundo, assim, de cor, assim. Mas é isso aí. É que o Pedro comentou comigo, né, que a gente foi no primeiro dia. O primeiro dia vocês ainda estavam se situando. Exatamente. Aí depois andou bem. Caramba. Depois que vocês foram embora, o povo começou a olhar, tipo, nossa, tem alguma coisa ali. Né, que a gente foi gravar, a gente foi em 2, foi eu e o Christian gravar. Aí gravamos, aí todo mundo na feira. E eu não sei, tá, Fernandante, eu não sei se eu fiz errado, tá? Porque não tinha ninguém gravando. Aí eu entrei e falei, não, eu vou gravar, ela não pode. Eu falei, não, mas eu posso, tô patrocinando, a empresa tá patrocinando pros meninos. Ela, não, tá bom, a gente só entrou, começou a gravar, e aí eu não sei se podia, mas gravamos. Aí que chamou a atenção do pessoal lá. Chamou bastante atenção depois daquilo, então só foi alavancando o pessoal que vinha conhecer o nosso projeto. Pô, que legal. A pergunta que o Du queria fazer nos bastidores. Por que HydroSync? Da onde veio esse nome? A ideia? Qual que é o... Então, a gente queria algo que... O título, no bruto mesmo, seria o hidro, no termo de água, Sim. e sync de sincronização em inglês. Certo. E a gente queria já um termo mais em inglês para deixar ele mais bonito, assim, então a gente escolheu o HydroSync, que é a junção de água com a sincronização. Que é basicamente o nosso projeto, né? Sou, exatamente isso. E o logo? O logo a gente quis já mostrar algo mais que remetesse também à sincronização da água, mas daí a gente não estava conseguindo fazer algo muito elaborado, então a gente decidiu ficar com uma gota de água,
que se Certo. remetesse à natureza também. Legal. A sustentabilidade. Não, acho que muito válido. E agora, quais são os próximos projetos? Agora, apresentar o TCC. Apresentar? Bom, mas se vocês já ganharam na Feira Dante, acho que não vai ter muito erro, né, pessoal? Não. Acho que... Esperamos que não, né? A gente foi numa feira, a gente fez agora em outubro na Feira Sam. Vocês têm que ir. A próxima Feira Sam que vai ter, a gente vai estar participando. Chamar vocês lá para vocês participarem, conhecerem lá como é que é. Porque o que tem de inovação no setor de saneamento, gente, é de leitura, propostas parecidas com as de vocês, só que eles estão muito mais focados no aparelho, não tanto na aplicação. Então, é como colocar isso no medidor, outros medidores, cano. Nossa, gente, tem tanta coisa na Feira Sam. Você fica assim, são 3 dias. Os 3 dias você não dá conta de ver tudo. É muito legal. Para vocês que gostam de saneamento, às vezes, uma palavra que já aconteceu isso com a gente, né? Uma conversa que a gente tem lá muda completamente a ideia do que você fala. Nossa, eu nem imaginava que isso era possível, o cara já está fazendo. É bem legal a Feira Sam. Fica o convite aí pro ano que vem para vocês participarem. Vocês imaginem que a gente recebeu pessoas do Brasil inteiro lá, né? E o curioso, né, o que vem de encontro com o que vocês estão fazendo, teve uma pessoa do Paraná, que é uma cidade lá, um município, acho que com 5.000 habitantes, ele estava expondo a dificuldade que ele tinha de fazer medições nos macromedidores. Ele precisava pegar um funcionário lá, ele ficava vários dias, porque os medidores não estão um do lado do outro, estão em cada extremo da cidade. Ele levava 5 dias para ter a leitura desses medidores. Aí você fala, quantos medidores são? 20 medidores. Então você imagina a economia de tempo, Não, é né, absurdo. de percurso e tudo mais que esse sistema traria, né? Ele teria ali a informação simultânea, né? No próprio painel da concessionária que a gente vai desenvolver, a ideia é isso, é ter lá a listagem por bairro, por região, por CEP, por rua. Caramba! Enfim, e distribuir isso para ficar intuitivo. E aí, com 2 cliques, a pessoa consegue entrar, verificar quanto está consumindo, ver se está tudo certo, gerar a fatura e te enviar, seja por WhatsApp, e-mail, enfim. Sim. É muito mais fácil, você paga digital ali no Pix e boa. Sim. E importante é falar do Edu sobre essa parte dele ficar 5 dias lá, que por conta desses hidrômetros serem muito longes, o potencial de transmissão de Wi-Fi seria menor. Então a gente conseguiria fazer isso com a LoRa. LoRa é um sistema de telemetria dos envios de dados via radiofrequência. Só que em vez dela ser radiofrequência pura, ela é uma radiofrequência de baixo custo. LoRa vem da sigla de low e de rádio. Nossa. Então já é um rádio de baixo custo. Certo. E ela não é fraca. A distância que ela pega não é uma distância curta. Então, para a gente fazer protótipos com essa LoRa já seria até bom por conta do nosso principal foco ser esses macrohidrômetros de zonas rurais que são muito longes, que às vezes não tem conexão com energia. Sim. A bateria que eles precisam é uma bateria melhor, uma bateria maior, para eles durar muito tempo. Às vezes eles não têm nem conexão com a própria rede de energia do local em si. E também tem 2 coisas, né? A primeira é que a gente decidiu começar com o Wi-Fi por ser uma tecnologia mais barata, certo, e por um estudo que a gente levantou que 95% das casas aqui em Americana tem Wi-Fi. Então é uma quantia muito grande. Esse 5% a gente consegue adaptar pro LoRa, que eu estava falando, né? Pela radiofrequência. E a outra é que a gente consegue pensar em implementar essa tecnologia em macrohidrômetros primeiro, porque na grande maioria dos casos, essas pessoas que têm um macrohidrômetro, empresa, condomínio, têm um budget a mais. Sim. Eles conseguem pagar mais por uma tecnologia mais Sim. cara, com uma bateria melhor, porque quando se trata do público, né, a gente não consegue fazer algo caro. A gente tem que cortar custo isso é verdade. No máximo. Ainda mais que você, pensando no público, você, óbvio, é muito melhor do que ter só o medidor. Mas assim, para a pessoa falar, pessoal, quanto vai ser melhor?
Porque se você não tá vendendo uma economia, você tá vendendo métrica. Para pessoas que gostam de ter isso, ou tem que nem as casas inteligentes. Hoje tem casas que você pega, abre o painel, tem tudo lá. Quando você está gastando de luz, de energia, de gás, de tudo isso. Cara, tem pessoas que adoram isso. Agora, para a pessoa falar, isso vai me custar tanto a mais. Ah, não, deixa do jeito que tá bom. Então é mais complexo vender isso pro público por conta disso. Tem gente que vai adorar, tem gente que vai odiar. E um dos nossos focos não é ter o custo para o consumidor final, né? Exatamente. O custo do consumidor final, a nossa proposta seria zero. É isso, quem implementa, né? O órgão público ou a construtora, quem for, já compra o medidor com a tecnologia embarcada. E com o órgão público também é muito complicado negociar, né? Tem que É, ser muito barato. não tem. Normalmente o órgão público, hoje a gente está trabalhando cada vez menos com o órgão público, né, Edu? Mas hoje em dia é mais licitação, só que dificilmente você vai ver, porque a gente estava conversando no off, dificilmente você vai ver um órgão público falando, ele por conta própria, falar, eu vou hidrometrar a cidade inteira com, digamos assim, o hidrômetro inteligente, né? Cara, é muito trabalhoso, porque você não, como a gente estava falando, você não faz isso em um ano. Às vezes você não faz isso em 4 aqui no Brasil. Aí dá o 4º ano, vem outro prefeito, e aí o cara fala, bom, isso não é importante, vamos fazer outra coisa. Então é muito difícil, fora que a manutenção desse sistema, de 5 anos tem que trocar as baterias. Então, querendo ou não, tem que ter um certo zelo pelo sistema, saber utilizar a ferramenta do jeito certo, porque não é só botar o medidor. O medidor é assim, quando der problema a gente troca, e quando a gente quiser a gente troca também, quando der o tempo dele. Agora, a telemetria não. Você tem que ficar de olho, olhar, porque às vezes pode ter acontecido algum problema. Ah, essa casa está com alguma diferença de aumento de custo, de aumento de consumo. Então, é um trabalho de gestão. O que vocês estão vendendo é uma ferramenta para bons gestores. Se o cara não for um bom gestor, a ferramenta não serve para nada. Entendeu? Então, para o público isso é bem complexo. Mas hoje, com as empresas privadas, eu acho que isso vai funcionar super bem. Principalmente em apartamento. Que é aquela questão que você estava falando. Porque, por exemplo, eu descobri, o gás é diferente. O gás a gente não tem um macromedidor nos apartamentos. Então, a empresa, no caso lá em São Paulo, a Comgás, ela vai nos apartamentos, ela terceiriza essa administração para que ela faça a leitura dos medidores de gás. Já a Sabesp não tem esse problema, por exemplo. Ela mede lá o macromedidor que vocês estão falando e aí a administração que se vira. Só que se você tem uma tecnologia dessa, você não tem mais aquela briga entre morador e administração. Nossa, minha conta veio caro. Não, tá aqui, ó. Abre o site aí. Vai ficar mais justo assim para todo mundo, Sim. assim, vai fazer a divisão, porque, por exemplo, moradores podem gastar muito mais do que consomem e pensar assim, já que vai dividir para todo mundo, então, né, eu moro sozinho, vou gastar muito mais que eu não vou pagar pouca coisa. Espero que a gente fale isso como um absurdo, mas é o que mais acontece, né, Dudu? É o mais É o que mais acontece. As pessoas abusando do uso de água, porque sabe que no final vai acabar pagando o mínimo por causa do rateio. Então, principalmente brasileiro, assim, que gosta de tirar proveito das coisas, né, então... É complicado. A cultura, infelizmente, como eu falei, né? A pessoa tem o hidrômetro como um negócio do mal. Ele é o culpado. Ele é sempre o culpado. Eu já cara. peguei vídeos, tem na internet vídeos, uma senhora outro dia falando, não, descobri como economizar. Eu pego um imã de geladeira, coloco em volta do medidor. Ela fez um vídeo de um crime, né, meu? Impressionante isso. Ela O se Brasil tem que ser expondo, estudado, mano. mostrando para as pessoas que tinha achado o quê? Uma forma de fraudar, né? É o que ela achou foi isso. Você vê, mas é mais engraçado que a pessoa não tem a concepção que isso é um crime. Tipo, não. Então por quê? É só pagar. É que nem o cara que inverte o medidor. O cara inverte o medidor e fala, não, mas agora tá desmarcando, mas... Você tá roubando, cara. Tá roubando água, mas é difícil botar isso na cabeça das Vai pessoas. mostrar lá que ele consumiu menos 3 metros cúbicos. Vamos, aí esse que é o problema. Aí já sabe que tá errado alguma coisa. Você tá doido. Tem muita... Nesse ramo de instalação de hidrômetro, a gente já viu muita coisa. As pessoas furando a parte de cima do medidor aqui, com uma agulha pra travar a roseta. Só que as pessoas acham que a pessoa não vai ver. Tipo, a pessoa olha e fala assim, o que é isso? Aí eu falo, não sei o que aconteceu. É isso aí. Abriu sozinho. E esses são mais tensos, né? Que a pessoa dá uma marretada no medidor. Não, né? é cada coisa que vocês não imaginam. O cachorro mordeu, Com certeza. roubaram eu não vi. Porque uma coisa que a gente tem que falar, o furto do hidrômetro também é uma coisa que é uma moda que pegou, né? A gente fez esse hidrômetro em composite justamente para diminuir custo e acaba inibindo também o roubo, né? O pessoal rouba o metal. Hoje a gente tem em São Paulo, principalmente, a gente tem uma quantidade de hidrômetros em todo o território brasileiro. É absurdo. Como não é tão divulgado na mídia, a gente não vê tanto. Mas assim, todo dia tem medidor sendo roubado. Principalmente, só o de metal é roubado, porque o composite não tem valor
para o mercado informal. Quando a gente trouxe o composite para o mercado, a gente estava pensando em ecologia. Estava pensando no medidor com uma performance melhor, mais sustentável. Mas acabamos sanando outro problema, que ele não é furtável. Então você imagina, se você colocar... Você pode colocar toda a sua tecnologia no medidor. Às vezes o cara vai quebrar tudo e vai levar o medidor embora só porque ele é de metal. Sim. Entendeu? Sim. Então isso que a gente está tentando imputar nas pessoas e mostrar o comportamento é que o medidor de metal, ele é o passado, o composite é o futuro, porque ele é igualzinho o medidor de metal, só que com mais vantagens. Entendeu? Então a gente tenta provar isso para as pessoas há anos, e quanto mais a gente vê a tecnologia, mais as pessoas se interessam em saber o que é o medidor. Que nem hoje, o papo de telemetria, hoje, vocês são a prova que isso está muito mais ativo do que 10 anos atrás. 10 anos atrás, quando a gente falava de telemetria, as pessoas falavam, hã? O que é isso? Agora as pessoas estão pedindo, correndo atrás. Eu quero telemetria no meu condomínio, eu quero telemetria na minha cidade. Aí ela vai lembrar do medidor. Ela fala, então eu preciso do medidor com telemetria. Mas qual medidor? Aí ela começa a encontrar outros tipos e aí acaba chegando no composite. Entendeu? Eu ia até fazer essa pergunta, né? Porque tem muita gente que rouba o hidrômetro por conta dos metais que ele tem, né? A gente já foi em visitas técnicas que a gente fez tanto no DAI de Americana, DAI de Santa Bárbara, e cada hidrômetro que a gente pegava eram uns hidrômetros pesados, eram uns hidrômetros bem forte. Assim. Vocês podem, assim, num bem que todo mundo conhece, que é o carro, né? Todo mundo conhece o carro. E você pega os carros antigos, os carros modernos, o tanto que tinha de metal, quanto que passou para ser plástico. E lá atrás, há muitos anos antes, você ia falar, nossa, para-choque de plástico, tanque de gasolina de plástico, vai matar todo mundo. Sempre absurdo. Entendeu? O pessoal, é difícil. Existe esse preconceito quanto novo, moderno. Mas hoje em dia não se faz nada diferente, né? Todo carro ele tem seu para-choque de plástico, seu tanque de gasolina de plástico. Por quê? É a inovação, a tecnologia, menos poluição. Fundição, hoje, ela gera chumbo, metais pesados no ar, né? Então, a gente tem que avançar para novas tecnologias, né? E acabou coincidindo isso, acaba inibindo o roubo do hidrômetro, né? Porque a pessoa rouba o hidrômetro para fazer negócio ali, vender o metal, né? Sim. Então o plástico já não vai ter esse benefício, né? Sim. Até porque, por exemplo, nesse exemplo do carro que você comentou, né? A gente tem essa ideia de pensar que o metal ele é mais resistente, ele vai te proteger mais de uma pancada, por exemplo. Mas é justamente o oposto. Mas é justamente o oposto. Carro... Porque é energia cinética. Exatamente. O carro não vai amassar. Hoje em dia, se você pega um carro, você vê uma batida, o motor tá para um lado, o câmbio tá para o outro, mas... Você fala certeza que a pessoa morreu, aí o cara sai andando tranquilo. Exatamente, mas a cápsula de sobrevivência ali do carro tá intacta. Exatamente. Mas uma das coisas que eu sempre falo, não é só porque a gente fala que é bom, a coisa tem que ser testada. Você tem que mostrar. Cada vez mais construtoras estão indo para o medidor de composite. Mais órgãos públicos estão indo para o medidor de composite. É uma onda, né? Quanto mais pessoas vão entrando nessa onda, mais ela vai ficando e mais a gente vai crescendo nesse mercado. E a gente conversou já num outro podcast que você não estava, a gente estava falando sobre isso. Que 6 anos atrás, os outros fabricantes de hidrômetro criticavam o composite, principalmente o nosso. Não é bom, não é confiável, não é isso, não é aquilo. Hoje, todos os fabricantes têm o medidor de composite. Aí a gente falou, e aí? Não era ruim, mano? Por que você está fazendo agora? Sim. Mas é aquela questão, o Thiago sempre ensina isso pra gente. A inovação ela vai acontecer. Uma hora ou outra as pessoas vão se ligar. Tipo assim, é que nem a pessoa que... Eu brinco que nem a pessoa que fez o CD. O cara tinha um baita mercado. Nossa, genial. O cara desenvolveu uma forma de armazenar dados que pegou em todos os lugares. E do nada chegou o cara do pendrive e falou, então... Acabou. Mas aí o cara confiou, não, vou continuar fazendo isso. Aí o cara vai lá e quebra. Porque tem que mudar. Se você não inovar, você morre. Sim. Então, quando a inovação está acontecendo, você pode ser um pouco resistente no primeiro momento. Mas depois você tem que seguir essa onda natural. Então, quando a gente percebeu que o composite era essa inovação natural, isso iria acontecer de qualquer forma, a gente falou, cara, independente dos problemas que iriam acontecer, vamos seguir e vamos continuar indo. Porque estamos no caminho certo. E aí... é isso que aconteceu, né? Agora tá todo mundo com hidrômetro de composite feliz e a gente está crescendo mais esse mercado. Há algumas inovações tecnológicas que às vezes frustram um pouco.
por exemplo, há alguns anos atrás, foi desenvolvido um hidrômetro totalmente digital, totalmente eletrônico. Só que ele precisava de uma bateria para manter a sua funcionalidade. O que aconteceu? Naquela ocasião da invenção, não existiam baterias como tem hoje. Hoje tem baterias de 16 anos de duração. Então, o que adianta? Até o Inmetro, quando a gente foi atrás e começou a desenvolver esse programa de telemetria, o Inmetro falou, vocês podem criar algo, adicionar alguma coisa, acoplar o hidrômetro, mas não tirar a leitura analógica. Porque você imagina, o hidrômetro está instalado na casa de um sujeito lá e apaga tudo. Como é que eu vou cobrar essa pessoa? O que eu vou dizer? Quanto que ele consumiu? Não tem como. Eu não tenho prova de quanto ele consumiu. Então o Inmetro falou, vocês podem criar qualquer coisa, mas em paralelo. Não pode eliminar. Né? Hoje, com essas baterias, já existem alguns medidores que são totalmente eletrônicos, né? Até os ultrassônicos, né? Que não tem mais uma turbina, são sensores, mas ainda tem um custo muito elevado. Não dá para... Vai demorar um pouco ainda para ele chegar no nível de uso popular, vamos dizer assim. Mas a tecnologia já existe, só que ela frustrou bastante lá atrás por causa disso. Entendeu? E o que a gente também estava falando, que o Brasil, eu acho que por ele ser muito grande e por conta das nossas políticas e tudo mais, a gente é muito mais atrasado. Quem citou da Espanha, acho que foi você, Pedro. Na Espanha a gente já tem os medidores em composite e com telemetria. Isso é normal. Entendeu? Então você vê que toda a questão, todo o outro lado do mundo, isso já nem é mais um debate. A pessoa vai ver a gente falando com legenda e fala assim, mas o que eles estão falando? Por que eles estão falando disso ainda? Né? Então, como a gente ainda está atrasado nisso. Mas a gente tem que puxar essa inovação de algum jeito, não tem como. E eu fico muito feliz de ver jovens se interessando pelo mercado de saneamento. Porque, de verdade, quando o Thiago me falou que o grupo de meninos do HidroSync ia participar de uma feira, eles iam fazer telemetria, eu falei, não, jovens eles não são. Eles devem ter uns 32. Não, aí quando eu vi vocês, eu falei, gente, jovens mesmo trabalhando no saneamento, é o que a gente precisa mesmo. Precisa de gente que... Porque daqui a pouco, toda essa geração que construiu, digamos, o passado, falando que o metal era bom, que a instalação devia ser um jeito, toda essa geração vai embora. Vai envelhecer e vai morrer. Quem vai ficar aqui vai ser essa nova geração. E essa nova geração tem que saber de todos os perrengues que foi do passado e falar, cara, vamos trabalhar com inovação, vamos ver com telemetria, vamos trabalhar com composite, vamos trabalhar com as coisas mais novas possíveis para gerar o melhor valor para o consumidor final. Depois que eu fico muito feliz de ver vocês fazendo isso. Eu queria continuar aqui, porque a gente começou a mostrar o site Bora. e aí a gente não terminou aqui. Então, tava aqui agora, por exemplo, o hidrômetro tá desligado, tá sem fluxo. Aí eu mostrei a parte de histórico de consumo, né, que era a parte dos gráficos. Aí tem a parte bastante legal do nosso site, que é... então, por exemplo, se a gente colocar aqui, ó, que consome 24 metros cúbicos, você pode arrastar por aqui também. Então, colocar aqui a 25, você coloca o número de moradores, que não é um dado essencial, mas é bom para saber a média, assim, pro morador. Se você clicar aqui em calcular, vai mostrar aqui tudo. Então, resultado da simulação, então vai mostrar quanto que é de água, esgoto, né, que a maioria das cidades do Brasil aqui... Essa aqui é a ideia inicial do HidroSync, né? É. Essa é a ideia inicial, que vocês falaram na calculadora. Então, aí, por exemplo, a maioria das cidades aqui no Brasil, por exemplo, divide entre água e esgoto igualmente, né, por exemplo. Cidades que não tem essa ocasião, por exemplo, é Campinas, né, que agora está separando esgoto, aí tem o consumo por pessoa, a faixa tarifária que ela tá, e aqui é onde, como é feito o cálculo, né, então ela é meio que, o cálculo da taxa de água é meio que progressivo, então ela começa com R$13, assim, do 0 ao 6, aí se for do 7 ao 16, vai somar esses R$13 e vai, os restantes, por exemplo... os 6 metros cúbicos estão aqui, depois vai para essa faixa, depois para essa, então vai sendo progressivo e vai se acumulando. Vocês pegaram como base o modelo americano aqui, é o que é a tarifação usada aqui em americana. Exatamente. Sim, a gente modelo americano. Falei, caramba! Porque cidade americana, então é basicamente isso, o simulador de fatura, que vai saber... que o pessoal, ele vai saber o custo do metro cúbico que ele gasta. Então não vai saber, por exemplo, se é 26 metros cúbicos, ele vai saber os 26 metros cúbicos e quanto que quanto que ele vai gastar, porque a maioria das pessoas, eles nem sabem quanto que eles consomem, assim, é mais... Ele vai chegar numa estimativa de consumo mensal e ele já vai saber o quanto ele vai no outro mês, quanto vai ser.
Outra Legal. parte também, a gente tem as notificações, onde aqui vai ter, por exemplo, lembranças da sua fatura. Então, por exemplo, se ela está prestes a vencer, se está tendo algum problema com o sinal do sensor, se está tendo um consumo de água acima do normal, pode ter, por exemplo, até recados que, bairro X vai ficar sem água até dia 28. Cara, isso no aplicativo vai ser muito bom. Então, por Nossa, exemplo, isso é aqui muito você bom. pode marcar como lido, assim, aí aqui não vai ficar mais as notificações, você vai marcar todas lidas, assim. Então, vai mostrar basicamente notificações essenciais e basicamente no aplicativo, você não vai precisar ficar entrando no aplicativo toda hora. Vai Pipocar na tela ali. pipocar na tela e vai ficar mais fácil. Aí outra parte também é da minha... Tá colando aí. Deixa eu ver aqui. O cabo? Aí. Foi. É a parte da minha conta, onde, por exemplo, você pode alterar, assim, tudo, suas informações pessoais, alterar o hidrômetro, saber certinho o modelo, o número dele, análise de consumo, né? Aí aqui a gente colocou, por exemplo, a posição número 3 do bairro, né? A gente faria tipo assim, meio que uma estimativa assim, e colocaria assim, você... Que consome mais com ranking? Não, é de economia, seria Consome mais. As pessoas vão competir, vou deixar a torneira ligada pra ganhar. Na verdade, Não, é competição de quem consome menos. Consome menos, quem economiza mais água. Economiza mais água. Então, por exemplo, a economia, sua economia comparada ao mês passado. Aí aqui tem ainda que a gente tem que implementar, tem aqui exportação de dados das suas faturas, per fatura, história A de economia do mês consumo. passado é muito boa porque você vai conseguir mostrar um valor pro cara, né? Ela fala assim, nossa, eu economizei de fato. E aí quando você coloca isso, que normalmente as pessoas normalmente lembram de um mês pro outro. Eu gastei, sei lá, R$120 de água. Aí no outro mês eu gastei 150, gastei um pouco a mais. Só que isso vai se perdendo. Quando você vê isso no ano todo fácil assim, você fala assim, nossa, esse ano eu consumi muito mais água ou consumi bem menos água. Então eu tive sobrou tanto de dinheiro. Muito interessante. E aqui também tem essas metas de consumo que a gente colocou, que, por exemplo, você pode definir as metas tanto em metros cúbicos, Olha assim. aí. Então, por exemplo, aqui tá como... Você pode também definir, por exemplo, a meta mensal, meta bimestral, semestral. Então aqui, eu quero consumir... Por exemplo, eu consumo isso aqui, eu consumo 20 metros cúbicos no mês, quero reduzir. Quero reduzir, ou, por exemplo, quero consumir apenas 15 metros cúbicos mensal, ou no ano, por exemplo. Aqui a economia, por exemplo, quanto que eu quero economizar na conta de água durante um ano para ficar bom, assim. Então é basicamente essa... Literalmente a pessoa tem um controle bem mais assertivo do que... Porque hoje a gente recebe literalmente só um papel. E aí muitas vezes você nem lê todas as informações, só paga Não, e a maioria das pronto. pessoas só olha o valor e paga. Exato. Não sabe Muitas nem pessoas quanto... Olha o valor. Exatamente. Aí- Muitas aí liga pessoas lá não na sabem fornecedora. ler aquilo. Muitas Isso é pessoas verdade. não sabem olhar o quanto que ela está gastando, olhar quanto que ela gastou no... Porque lá no papel já vem escrito a média, o mês passado, Sim. o seu mês atual. E mostra a leitura do medidor, o quanto literalmente os números que estão no medidor mostra ali. Tem todas as informações da conta. Só que assim, didaticamente isso é ridiculamente mais fácil. Exatamente. Para todo mundo. Realmente a nossa ideia é a conscientização da pessoa. A gente quer fazer a cabeça dela entender de uma maneira mais fácil o que é a economia da água dela e como que ela vai gastar menos água, gastar menos dinheiro, porque todo mundo tem que parar para pensar que a água vai andar junto com o dinheiro dela. Exato. Ela não vai sair gastando 10 metros cúbicos e pagar R$200. Se ela pagou R$200, é que ela gastou proporcionalmente Exatamente. a água dela. Exatamente. Então- Mostrar que isso está atrelado a todos os hábitos da pessoa, né? Antigamente a gente tinha bastante essa conscientização na TV, né? As pessoas falavam já, vocês vão escovar o dente, fecha a torneira. Tinha bastante isso. Hoje em dia não tem mais. Não tem mais. O pessoal meio que desistiu de conscientizar. E as pessoas agora, através desse sistema, ela consegue ver essa mudança de faixa, né? Isso é importantíssimo. Porque ela sabe que se ela gastar até 10 metros é um valor, né? Ou 7 metros, eu não vi direito ali. Tipo assim, Mas ele vai se policiar, né? Opa, tô chegando próximo do meu limite ali. Opa, deixa eu reduzir um pouco mais. Então, porque senão se mudar de faixa vai começar a pagar mais ainda, então vai ser mais complicado. Então você consegue ver... Porque parece que a progressão ela vai aumentando bastante, né? Conforme vai aumentando Sim, com a faixa de certeza. consumo, você vai pagando bem mais, né? Sim. Exatamente. Aí basicamente é esse o nosso sistema, tudo assim. Caramba, mano. Aí, por exemplo, aqui tem funcionalidades como, por exemplo,
deixar de modo noturno, que jovens de hoje em dia gostam de deixar modo noturno, assim, não gosta Felipe deixou o melhor pro final. Tá aqui, ó, o modo noturno. modo noturno. Esse aqui, esse hidrômetro tempo real aqui não serve pra muita Pô, coisa. o que você devia colocar é quando a pessoa acessa de noite, tá de noite. Tá de dia. Pô, Então, põe no sensor ali pra ele sentir a luz. então aqui Dá pra tem- ver o horário. Pô. Então é basicamente isso, nosso sistema, tudo que a gente vai Muito estar bom. implementado agora, tudo. Isso aí, pessoal. Acho que é isso. Temos. Eu desejo muita sorte pra vocês, por mais sabendo que eles não precisam. Né? Tá? Duvido que aconteça alguma reprovação. Se tivesse, ele liga pro Du. Du tá aqui americano, ele vai lá falar com o professor, mas acho que não vai ter problema nenhum. Gente, muito obrigado de verdade por aceitar o nosso convite. A gente sempre vai estar em parceria, tentando ajudar o que a gente puder no HidroSync, o que, quando vocês quiserem, já foram na fábrica, né, uma vez? Sim. Sempre que precisarem de alguma coisa da nossa parte, a gente vai tentar ajudar vocês para crescer cada vez mais essa vontade em vocês no saneamento. Porque, como eu disse, a gente precisa de pessoas novas, com ideias novas para o mercado antigo. Não tem como a gente ficar seguindo da mesma maneira todos esses anos. A gente precisa de gente nova, pensamento novo. Tá? Então, muito obrigado a todos vocês, Felipe, Lucas e Pietro, por terem participado. Obrigado, Du, por ter vindo hoje. Se quiser fazer alguma consideração final, agradecer os seus mentores, alguma coisa, a câmera é de vocês aí. Então, queria agradecer primeiramente ao HydroHeater, né, que nos convidou assim, que proporcionou essas experiências. Queria agradecer aos nossos orientadores durante esse percurso, Murilo Fujita, teve a Rita Xavier, Wesley Garcia, teve a Laís Del Bianco, esses foram nossos orientadores, também as nossas famílias, né, acredito eu, nossos pais, nossas mães, Sempre apoiando. sempre apoiando nós, desde o início do projeto apoiaram nós, que tem famílias que não apoiam assim, os filhos, então agradecer essa oportunidade e é isso, né? É isso, mais uma vez agradecer ao HydroHeater por ter principalmente cedido a maquete pra gente, ter ajudado tanto nesse projeto de desenvolvimento, né, que antes da nossa conversa lá na HydroHeater a gente pensava de uma maneira, depois a gente pensou de outra e conseguiu evoluir muito mais exponencialmente o projeto, né? O projeto que estava mais parado, mais andando devagar, começou a realmente correr. Agradecer também ao Integra, que foi o meio de comunicação de tudo isso, foi como a gente achou o HydroHeater achou a gente. Olha aí. Agradecer pela divulgação que a gente conseguiu, né, para patrocinar a gente para ir para a Finadante. E é isso aí, agradecer a vocês também, que, mano, vocês é foda, pô. Além disso, também tem os nossos outros patrocinadores, os nossos outros apoiadores, que é a Fundação IOSP e a Sportnox, que fez adesivos pra gente, adesivos que aqui pra vocês também, ó. Olha só, aí sim. Obrigado. Tem Aí pro sim. resto ali também, que a gente vai dar no final. Aí sim. Obrigado. Muito bom. E é isso. Foi uma experiência incrível. E agora pra gente estar lá na escola, né? Ver se vai ser essa sexta-feira. Vai rolar. Na escola e continuar o projeto, continuar melhorando para realmente É isso transformar aí. isso Tirar do papel. em não algo fazer isso. definitivo. Porque vários TCC assim só termina, deixa na gaveta. A ideia não é essa. A ideia não é essa, a ideia é transformar isso num projeto real, assim. Daqui os próximos anos você vê isso o aí. HydroSync, você entrar no aplicativo da HydroSync para ver isso sua aí. conta de água. Isso aí. Esse é o objetivo. Não pode perder esse brilho, não. Tem que continuar. Mesmo que seja difícil no começo, você tem que continuar. Sim. Porque a gente até vê, né, que a Americana recentemente tinha decretado crise hídrica, né? Olha aí. E por falta de também condições climáticas, como a estiagem, mas também por manutenções de encanamentos e várias outras coisas, que ela não teve essa infraestrutura o suficiente adequada para atender todo mundo. Então acho que pelo que a gente pode pensar, né, se tivesse um dispositivo que ajudasse eles a analisar a condição de economia, a Exato. conscientização tanto das outras pessoas, tanto de pessoas de uma área específica que tem a água em certo período de tempo do dia para outras pessoas que têm período até outro ponto do dia, que em Americana isso é comum, a gente sabe disso. Então, a gente vê que esse projeto realmente é algo pro futuro breve, não algo que tenha daqui isso aí. 10 anos. Tirar do papel logo. É isso aí. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado quem ficou aqui até agora. Tamo junto e vejo vocês no próximo Hidrocast.